e hoje nós vamos estudar as aplicações das leis de Newton. Bom, na aula passada nós vimos a teoria nós vimos a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Hoje nós vamos estudar aplicações das leis de Newton. Então vamos revisar aqui. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, que é a tendência que o corpo tem de continuar o seu estado de movimento, ou seja, manter a mesma velocidade, a velocidade constante. Como ele tem a velocidade constante, ele está no quê? No movimento retilíneo uniforme. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, aonde a força resultante é igual à massa vezes a aceleração do bloco. Se eu pegar aqui essa pessoa aqui, ela está fazendo o quê? Ela está empurrando o carrinho, então ela está aplicando uma força aqui, ó, no carrinho. Ela está aplicando uma força F aqui sobre esse carrinho. A força, ela é diretamente proporcional à aceleração. Então, o que acontece? Quanto maior a força que ele aplicar aqui, maior vai ser a aceleração, que é a variação da velocidade do corpo. Então, quanto menor for a força aplicada, menor vai ser também essa aceleração. Como ele tem aceleração, significa que ele faz parte do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos agora a terceira lei de Newton, que é o princípio de ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Ah, professora, como que eu posso visualizar isso? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Bom, então nós vamos ter aqui, quando o homem fez a força sobre a parede, eu tive a ação. E ele vai ter uma força em sentido contrário, que vai ser a reação. Então, nós temos aqui um par de ação e reação. Vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho um bloco A e um bloco B. Para existir ação e reação, nós temos que ter dois corpos. Então, aqui eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B. Se eu aplicar uma força sobre o bloco A, se eu aplicar uma força F sobre o bloco A, o que vai acontecer? Além de gerar um movimento, o bloco A, ele vai vir aqui e vai empurrar o B. Então, o bloco A vai fazer uma força sobre o B. E o B vai ter a reação. Ele vai vir aqui e vai fazer uma força sobre A. Então, nós temos ação e reação. Agora, vamos ver aqui na prática. Na prática, se eu pegar, por exemplo, um balão. Se eu encher um balão, soprar um balão, encher ele de ar, quando eu soltar, que eu abrir o bico desse balão, o que vai acontecer? O ar vai sair. Então, o ar vai sair para cima, vai ser a ação. E eu vou ter o sentido contrário, a reação, certo? O balão vai vir para baixo, vai ser a reação. Se eu tiver aqui um foguete, o foguete ele vai ter a queima de combustível, certo? Então, ele vai ter a queima de combustível, vai gerar uma força para baixo e ele vai movimentar para onde? Para o outro sentido. Então, ele também tem o quê? A ação e a reação. Um outro exemplo comum no nosso dia a dia. Vou nadar. Quando você nada, você vai fazer o quê? Você vai puxar a água para trás, não é? E a água, por sua vez, vai te empurrar para onde? Para frente. Então, você teve a ação e vai sentir a reação. E, professora, o que é esse pé aqui? É o andar. Quando você anda, é o mesmo princípio da natação. Você fez o quê? Você pisou, você fez uma ação. E você vai ter o quê? Ao contrário disso, a força de reação. Tudo bem até aqui? Então, agora nós vamos ver as aplicações das leis de Newton. Nós vamos ver a força-peso, que é a aplicação da segunda lei de Newton, aonde a força produzida pela Terra nos corpos em sua proximidade. Então, se eu tenho um corpo aqui de massa M, o que vai acontecer? Ele vai sofrer, ele vai ter aqui a ação da força peso, não é? Então, a força peso vai puxar ele para onde? Para o centro da Terra. A mesma coisa, em qualquer ponto que eu colocar ele aqui, ele vai ser atraído aqui aonde? Para o centro da Terra, em qualquer um desses pontos aqui. E a pessoa? A pessoa é a mesma coisa. Se você está na superfície da Terra, você está sofrendo a ação da força-peso, que está te puxando aonde? Está te puxando para o centro. Agora, como que eu posso calcular essa força-peso? A força-peso ela é calculada pela expressão P igual a mvg.
O P é peso, que é dado em newtons. O M é massa, que é dado em quilogramas, sempre em quilogramas. E o G é a aceleração da gravidade. O G na Terra, ele é aproximadamente 9,8. A gente arredonda esse valor aí nos exercícios para 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua, ela é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Já em Marte, ela é aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade, ela vai variar de acordo com o local. Mas a massa do corpo, ela vai sempre permanecer a mesma, independentemente de onde ela esteja. Ah, professor, então quer dizer que quando eu vou à farmácia, o que eu estou fazendo? Bom, quando você vai à farmácia, você vai medir a sua massa. Se você observar, lá na balança, a unidade de medida que está lá é quilogramas. Quilogramas é a unidade de massa. Então, quando você vai à farmácia, você está usando um instrumento chamado balança para medir a sua massa. O instrumento usado para medir o peso é chamado de dinanômetro. Então, são aparelhos diferentes para medir cada um. Uma coisa que é usual, que é comum, mas está errado, por exemplo, se a gente pega uma embalagem de um biscoito, uma bolacha qualquer, está escrito lá assim, ó, peso líquido 170 gramas. Calma aí, peso líquido 170 gramas, mas peso, a unidade de peso não é newtons? Por que então está escrito 170 gramas? Então é uma coisa que é usada, mas não é correto. A unidade seria massa líquida. O que seria? Ah, massa líquida é estado líquido? Não, é a massa sem a embalagem. Seria só o que está dentro ali, só o produto. É a massa sem a embalagem. Isso que seria a massa líquida, certo? Então é comum, mas é errado usar. A outra aplicação que nós temos é a força normal. A força normal, ela mede a compressão entre dois corpos sólidos. Então, para ter a força normal, eu tenho que ter dois corpos sólidos. A força é sempre perpendicular aos corpos. Essa força normal, ela também é conhecida como força perpendicular. Ela também pode ser conhecida como força perpendicular porque ela vai ser dada sempre perpendicular aos corpos. Então, eu coloquei um exemplo simples aqui, que vai ser a Terra. Sobre a Terra eu tenho uma mesa e aqui eu tenho um bloco. Bom, para a gente entender melhor, eu vou fazer aqui o diagrama de corpo isolado. O que é isso? É separar cada corpo e achar as forças que ali estão aplicadas. Então, eu peguei aqui o bloco, peguei a superfície, que seria a mesa, e peguei aqui a terra. Primeira coisa que eu vou analisar é cada corpo diferente, cada força aplicada aqui diferente. Se vocês observarem, eu coloquei de cores diferentes aqui, ó, o par de ação e reação. O par de ação e reação. Então, eu tenho aqui, primeiro, o que vai acontecer? A terra, ela vai atrair o bloco. Então, ela vai atrair o bloco. Eu vou ter a ação. E, por sua vez, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma força contrária, que ela vai ser o quê? A reação, certo? Então, eu tenho aqui no bloco e na terra um par de ação e reação. Quando eu pego aqui a força normal, o que seria essa força normal? É a força de compressão. Então, aqui, ó, entre a mesa e o bloco, eu tenho a compressão. Eu tenho a compressão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a reação, que vai ser aqui, ó. Eu vou ter a ação, que vai ser o bloco comprimindo a mesa. Então, eu vou ter a ação. E a reação vai ser a força que vai ser em sentido contrário. Então, ela vai sair do bloco aqui, uma força de reação. Esse seria o par de ação e reação. Bom, só que quando a gente observa, na verdade, a gente fala assim, ah, o bloco está encostado na mesa. Aparentemente, ele está encostado na mesa. Só que aqui eu tenho pequenas moléculas, né? O que vai acontecer aqui? Se eu observar que eu tenho as moléculas de vermelhinho do bloco e tem as moléculas de azulzinho. Se eu der um zoom aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, vamos colocar uma setinha. Eu tenho as moléculas que compõem o bloco e que compõem a mesa. Isso aqui, elas são cargas elétricas, são elétrons, os elétrons que estão o quê? Em constante movimento. Elétrons, ele tem carga negativa. Então, se eu tenho carga negativa com carga negativa, o que vai ter aqui? Eu vou ter uma repulsão. Cargas de mesmo sinal, eu tenho uma repulsão. Então, eu vou ter forças aqui, ó, de repulsão. Essa força aqui de repulsão, essa interação aqui, na verdade, que é a reação normal.
A reação normal nada mais é que isso aqui, certo? Bom, mas, professora, e a fórmula para resolver, para calcular a força normal? Bom, isso aí vai ser a análise do bloco. Vamos fazer a análise do bloco. Se eu pegar, por exemplo, aqui, no primeiro caso, eu posso pegar aqui, ó. Eu tenho uma superfície, certo? E tem um bloco aqui. Se eu analisar, eu não tenho nenhuma força aqui aplicada. Eu estou olhando externamente, eu não tenho nenhuma força aplicada. Mas eu sei que eu vou ter aqui, ó, a força peso. Aqui. E vou ter, como ele está apoiado na superfície, eu vou ter uma reação normal. Nesse caso aqui, como eu não tenho nenhuma força externa, eu posso afirmar que a força que puxa para baixo é a mesma força que puxa para cima. Então, eu posso falar que o módulo da reação normal vai ser igual ao módulo da força peso. Aí, se tiver alguma outra força, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tiver uma força qualquer externa aqui, ó, vou pegar um outro bloco. Se eu pegar um outro bloco aqui, o espaço está pouco. Se eu pegar um outro bloco aqui, o que vai acontecer? O espaço está meio pouco. Vamos supor que eu tenho uma força F aqui, comprimindo esse bloco. Bom, eu sei que ele está comprimindo, mas eu tenho aqui a força peso que age no bloco, puxando ele para baixo. E vou ter aqui no sentido contrário a reação normal. Quem que vai ser essa reação normal? Essa reação normal, ela vai ser, na verdade, o quê? A soma das forças. Porque a força que está para cima não é a mesma que está para baixo. Então, eu tenho para cima, eu tenho a reação normal. Para baixo, eu tenho dois vetores no mesmo sentido. Então, eu vou ter a força F mais a força peso. Se fosse o contrário, se eu tivesse um vetor F para cima, então eu teria que a normal seria o quê? A força peso menos a força F, certo? Questão 7, FUVEST. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é dados. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver a questão 7, que é a aplicação do que nós acabamos de estudar. Então, na questão 7, ele falou assim que um homem ele tenta levantar um bloco de massa de 5 kg. Para isso, ele exerce uma força aqui, ó. Isso aqui ele exerce uma força aqui. Então, se eu pegar, eu tenho uma força aqui para cima. E ele falou que essa força aqui, F, ela vale 10 newtons. Ele pede qual é a reação normal. Qual é a reação normal sobre o bloco. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vimos que eu tenho aqui, no caso, como ele está apoiado na superfície, eu vou ter a reação aqui, ó, da força normal, que para ter reação normal, o bloco tem que estar apoiado em uma superfície. E para baixo aqui nós vamos ter uma outra força que vai ser o quê? A força peso, certo? Bom, se eu analisar o sistema, eu vou ter dois vetores no mesmo sentido e um vetor sentido contrário. Então, eu sei que a força que está para cima é a mesma força que está para baixo. Então, normal mais F vai ser igual a quem? A força peso. Mas quem que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Ele me deu que a massa é 5 kg, a gravidade é 10. 5 vezes 10, 50 newtons. Então, se normal mais F é igual a peso, se eu isolar a normal, eu posso falar que normal vai ser o peso menos a força F. Então, temos que normal vai ser o peso, que eu calculei que é 50, a força F, que o exercício nos deu, que é 10, 50 menos 10, eu tenho que a reação normal aqui vai ser 40 newtons. Alternativa correta, letra D. Questão 9, Cavanha. 3 blocos estão colocados no plano horizontal sem atrito, sendo acelerados pela força F, também horizontal e de módulo 30 newtons. Sendo MA 4 kg, MB 6 kg e MC 2 kg, como mostra a figura abaixo, determine. Letra A, força peso e a força normal em cada bloco. Letra B, o diagrama de corpo isolado. Letra C, a aceleração do conjunto. Letra D, a força que o corpo B exerce no corpo C. E letra E, a força que o corpo A exerce no corpo B.
Bom, como nós lemos no exercício, nós temos aqui que o corpo tem a massa de A4, a massa de B6, a massa de B6, a massa de C2 e a força que é aplicada sobre o bloco é de 30 newtons. Então, nós temos aqui 3 blocos e ele tem uma força F aplicada sobre ele. Essa força é a força que vai gerar o movimento do corpo, ou seja, vai gerar a aceleração do sistema. Se eu pegar aqui, ele pede na letra A o peso de A, a normal de A, o peso de B, a normal de B e o peso de C, a normal de C. O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Massa de A é 4, gravidade é 10. 4 vezes 10, 40. Como eu não tenho nenhuma outra força aqui, ó, aplicada sobre o bloco, eu posso afirmar que a força peso é igual à força normal. Então, o peso de A é igual à normal de A, que é 40 newtons. A mesma coisa eu vou fazer. Peso de B é massa de B vezes a gravidade. Peso de B é 6, gravidade é 10. 6 vezes 10, 60 newtons. Então, a normal de B também vai ser 60 newtons. O peso de C é a massa de C, que é 2, a gravidade, que é 10. 2 vezes 10, 20. Então, automaticamente, nós temos que a normal aqui também vai ser 20 newtons. Certo, pessoal? Na letra B, ele pede o diagrama de corpo isolado. O diagrama de corpo isolado é a gente aplicar todas as forças que estão, mostrar todas as forças aplicadas nesses blocos. Então, eu tenho aqui, ó, se ele está apoiado na superfície, eu já sei que eu vou ter a força peso e a força de reação normal. Então, quando eu tenho aqui um bloco A, eu vou ter a força que a terra faz sobre o bloco. Então, eu vou ter a força peso de A. Essa vai ser a ação. Automaticamente, eu vou ter a reação aqui de PA. A mesma coisa na normal. Eu vou ter, como ele está apoiado na superfície, eu vou ter aqui a ação, a normal de A, e vou ter, ao contrário, a reação da normal de A. Então, eu tenho o peso de B sobre a terra. Eu tenho a normal de B e tenho a outra normal de B aqui, que seria o par de ação e reação. A mesma coisa que eu fiz no bloco C, certo? Agora, quais são as outras forças aplicadas? Eu tenho aqui no desenho que ele me deu uma força F, que é a força que gera o movimento. Então, eu tenho a força F. Mas como eles estão aqui, um encostado no outro, eu tenho o par de ação, eu tenho aqui o chamado ação e reação. Então, o que vai acontecer? A força F empurra o bloco A. O bloco A empurra o B. Então, se o bloco A vir aqui e empurrar o B, por sua vez, vai vir aqui e vai empurrar o bloco A. Se eu tenho aqui o bloco B, ele vai movimentar, ele vai empurrar o bloco C. Então, o bloco B vai empurrar o bloco C. Automaticamente, o B vai ter uma reação. O C vai ter uma reação, o C vai empurrar o bloco B. Esse foi o diagrama de corpo isolado, mostrar todas as forças que estão aplicadas no corpo. Na letra C, ele pede a aceleração do sistema. Para calcular a aceleração do sistema, eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Essa força aqui é a força que gera o movimento do sistema, que é a força externa, é a força F. Como eu tenho um sistema com 3 blocos, quando ele movimentar a força F empurrar o bloco A, automaticamente ela vai empurrar quem? O B e o C. Mas a aceleração do conjunto, ela não vai ser diferente, ela vai ter a mesma aceleração para o sistema. Então, eu vou ter aqui, ó, a força F vai empurrar todos os blocos, então a soma das massas vezes a aceleração. Eu tenho nos meus dados que a força F é 30, a massa de A é 4, a massa de B é 6, a massa de C é 2. E eu estou procurando a aceleração. Então, 30 vai ser igual 4 mais 6 mais 2 vai dar 12 vezes A. O número que está multiplicando a variável vai passar dividindo. Então, eu tenho que 30 dividido por 12, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós achamos que a aceleração foi 2,5 metros por segundo ao quadrado, como nós vimos na letra anterior. Essa aceleração, eu vou usar ela aqui agora, ó, porque na letra D ele pede a força que o bloco B exerce em C. Se eu olhar, a força que o bloco B exerce em C, ela está aplicada aonde? No bloco C. Então, eu vou isolar o bloquinho C aqui, ó. O bloco C, ele tem o peso de C
ele tem a normal de C e tem a força que o B faz em C. Essa força que o B faz em C é que vai gerar o movimento aqui no caso. Então, peso com normal, elas se equilibram, quem vai gerar o movimento é BC. Então, ele é a força resultante. Então, a força resultante vai ser a força BC. Como eu estou aplicando essa força no bloco C, vai ser massa de C vezes aceleração. Então, a força que B faz em C vai ser a massa de C, que é 2, a aceleração que nós achamos aqui, que foi 2,5. 2 vezes 2,5, eu vou ter uma força de 5 newtons. Na letra E, nós estamos procurando a força que o bloco A faz em B. Se eu analisar aqui, a força que o bloco A faz em B, ela está sendo aplicada no bloco B. Então, eu vim aqui, peguei esse desenho e separei o diagrama. A força que A faz em B, eu tenho peso no bloco B, tem a normal em B. Só que se eu olhar, ele tem aqui uma outra força aqui, né? Que é a força que C faz em B. Então, tem a ação de duas forças. Professora, como identificar o movimento? Para que lado que a força está? Se ela é positiva ou negativa? O que eu vou fazer? Eu vou olhar o bloco aqui no início. Olha, esse bloco aqui, ele está empurrando o sistema. Então, quer dizer que o movimento está nesse sentido aqui. Esse é o sentido do movimento. Então, eu posso falar que a força de A em B, ela está a favor do movimento. E a força de C em B, ela está contrária ao movimento. Então, essa AB positiva, BC, CB, no caso, negativa, né? A força resultante, então, é M vezes A. As duas forças são a força resultante. Uma positiva, que é FAB, menos FCB. Como eu estou usando o bloco B, é massa de B vezes aceleração. Então, força que A faz em B vai ser a força de C em B, que é a mesma de B em C, então ela vale 5 newtons. E aqui eu tenho a massa de B, que o exercício me deu 6, a aceleração 2,5. Então, FAB vai ser igual. 6 vezes 2,5 vai dar 15. Tá, menos 5 passa para o outro lado, mais 5. 15 mais 5, eu tenho uma força de A e B em 20 newtons. Então, eu posso afirmar que a força que A faz em B foi a mesma que B faz em A, que vale 20 newtons. E a força que B fez em C foi a mesma força que C fez em B, que também vai ser 5 newtons. Bom,